gente. Quem sabe tudo também sobre direito previdenciário, a doutora Cláudia Veneziani. Que bom ter você aqui, doutora. Obrigada, muito bom dia. Adoro estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Falar de uma palavra que assusta, gente, precatório. A gente fala assim, gente, mas que é isso, né? Aí você ouve falar, você fica com vergonha de perguntar. Então, doutora, vamos lá. O que é precatório? Bom, precatório é um tema muito extenso, eu vou tentar resumir bastante aqui. Precatório nada mais é do que um título executivo judicial. Títulos, existem vários tipos de títulos, né? Esse título é um título que ele é constituído a partir de uma ação que é movida na justiça, então ele vira um título executivo judicial. Isso é um precatório. Precatório. Quem tem direito recebe alguma coisa através desse precatório? Olha, quem tem direito a receber precatório é todo aquele cidadão ou segurado, né, como a gente fala sempre de INSS aqui, é aquele que move uma ação contra a União ou contra o Estado, né? E essa ação, ela terminou, no direito nós chamamos de trânsito em julgado, ou seja, esse processo ele tem que ter sido finalizado. Eu costumo dizer que o processo ele tem 3 fases para o pessoal que está em casa, para não confundir, tá? Então, o processo ele tem que ter tido uma decisão do juiz de primeira instância, ele tem que ter sido analisado pelo tribunal e finalizado a fase de recurso, e aí sim se inicia a fase de execução, que é onde vai existir esse título executivo judicial, que vai ter um valor lá nominal para que esse segurado, esse cidadão possa receber esse valor do governo. Doutora, mas sempre que uma pessoa mover uma ação contra um órgão público, ela vai receber por precatório? Bem, não necessariamente, porque assim, existe uma diferença entre o precatório e uma dívida que é do governo, né, que é esse título de valor menor a 60 salários mínimos. Então, abaixo de 60 salários mínimos, isso vai variar a cada ano, né, conforme o reajuste do salário. Hoje é R$78 mil e alguma coisa. O valor é com base no salário mínimo, acima desse valor é precatório. Então, funciona assim, se for até 60 salários mínimos, é RPV, chama requisito de pequeno valor, embora não tão pequeno, né, porque é um dinheiro bastante considerável. É verdade. E aí, esse valor, ele vai ser pago no mesmo ano, diferente do precatório. Olha só. E como que ocorre essa inclusão numa lista de precatórios? Pergunta interessante. O precatório, ele, como é um valor acima de 60 salários, é um valor um pouco maior, ele precisa ser programado. Ele entra na lista de orçamento da União, né? E isso ocorre a partir desse ano, o último dia para ser lançada essa dívida, para que esse título seja registrado, é 2 de abril. Até interessante a minha presença aqui hoje, que a gente está no final do período de transmissão. Então, funciona assim para você que está em casa. Se o seu processo ele terminou a fase de execução e essa ordem de pagamento ela for transmitida e registrada pelo tribunal, esse título, até dia 2 de abril desse ano, do ano corrente, ele vai ser pago no próximo ano. Tá? Então, ele vai ser pago no próximo ano, porque ele entrou na dívida orçamentária da União com previsão de pagamento para 2024. E esse pagamento, ele pode ser feito até o último dia de dezembro do ano seguinte. Agora, só para entender, tem uma lista em que depende por ordem cronológica para a pessoa receber, alguma outra lista? Tem uma lista, existe uma lista de prioridade, e assim, o precatório, ele é registrado de acordo com a sua transmissão pelo número. Existe um número que ele é cadastrado lá, que as pessoas podem consultar no site do tribunal, né, pelo seu número de CPF ou por esse número. Esse precatório ele vai ser cadastrado por ordem e aí existe uma fila prioritária. Essa fila prioritária ela vai observar deficientes físicos, pessoas com doenças graves, né, seria aí uma cardiopatia, um câncer. Então, é importante que no ato da transmissão desse precatório seja informado pelo advogado que está acompanhando o seu processo se você, aí que está nos ouvindo, se encaixa na fila prioritária. Isso vai te dar direito a receber na ordem prioritária. Exatamente. Então, essa informação é muito importante. O que ocorre quando é liberado o valor? Então, quando é liberado o valor do precatório, esse dinheiro ele é depositado numa conta judicial, como eu disse, entrou no orçamento, foi transmitido esse ano, vai pagar no ano de 2024, a gente não sabe especificar quando que começa a pagar.
Então, por exemplo, vai depender do orçamento da União. Às vezes começa a pagar em junho e termina de pagar até agosto. Às vezes demora um pouco mais. Então, vai depender dessa liberação do governo federal. A partir daí, esse dinheiro ele é liberado numa conta judicial, que vai ser feito um levantamento pelo advogado. E aí sim o advogado ele vai fazer essa prestação de contas e fazer esse pagamento para esse titular de O dinheiro direito. ele cai todo de uma vez ou eles parcelam? Essa é uma pergunta muito interessante, Lucas, e difícil de explicar. Aliás, eu vou dar só uma pincelada aqui. E até vou abrir caixinha de perguntas nas nossas redes sociais durante a semana para ajudar você que está em casa a esclarecer a questão do parcelamento. Ótimo. O que aconteceu? Depois da emenda constitucional de 2019, nós também tivemos uma PEC que foi feito aí um parcelamento por N motivos que não dá para a gente explicar aqui agora. E esse parcelamento funciona da seguinte maneira. Vai ser pago 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no segundo ano. Sobre qual valor? Então, funciona assim, olha, observa-se a ordem prioritária, vai pagar quem está na ordem prioritária lá, como eu falei anteriormente, e depois vai começar a pagar os benefícios limitados a 3 vezes o valor do RPV, que hoje seria aproximadamente, salvo engano, R$238 mil. Então, a gente vai pegar 60 salários mínimos, multiplicar e multiplicar por 3. E aí vai ser limitado, o parcelamento vai ser a partir desse valor. E aí, o que exceder esse valor, parcela para o ano seguinte, né? E aí tem uma ordenzinha que vai ser seguido sempre em ordem prioritária. No ano seguinte, a mesma coisa. Primeira ordem prioritária, paga-se os precatórios do ano anterior, observando a ordem prioritária, e depois começa a pagar o precatório que foi transmitido no ano corrente para o ano seguinte. Então, primeiro vai observar a fila do parcelamento, né? Existe um efeito cascata aí, na verdade, né? A gente não sabe como que vai ser para o próximo ano. Esse ano foi o primeiro ano. A lei ela é de 2021, teve vigência a partir desse ano. A transmissão do precatório, que antes era no meio do ano, reduziu esse prazo, agora passou a ser 2 de abril. Então, você que está em casa, se o seu precatório for transmitido até 2 de abril, você provavelmente vai receber o ano que vem. Ah, meu Deus, é aquele dinheiro que você vai esperar ansiosamente. Doutora, muito obrigado por tirar essas dúvidas. Doutora. Eu acho que vale a pena gravar um quadro respondendo outras perguntas. perguntas. Claro, eu que agradeço. Eu vou abrir caixinha de perguntas nas nossas redes sociais para tentar ajudar você que está em casa, porque esse realmente é um tema muito importante, é polêmico e as famílias esperam tanto por esse valor, né? O dinheiro que for entrar para a gente é alegria. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.